Não somos uma igreja de pessoas perfeitas. Somos uma igreja de pessoas alcançadas pela graça. Aqui existem histórias de recomeço, famílias sendo restauradas, crianças crescendo nos caminhos do Senhor, jovens descobrindo seu propósito, pessoas que encontraram esperança quando acharam que não havia saída. Há 13 anos vemos Deus escrever histórias que só Ele poderia, e acreditamos que Ele continua fazendo. A próxima história pode ser a sua. Igreja Ágape, um lugar de vida e comunhão. Queridos irmãos, nós já estamos no ar. Esse é o seu programa Ágape, Vida e Comunhão. Queremos dizer que você é sempre bem-vindo ao nosso canal, às nossas redes sociais. Nós somos a Igreja Ágape, que estamos localizados na rua José Antônio Leprevô, número 37, no bairro Santa Cândida. Eu sou o pastor Cleverson e hoje nós temos uma programação toda especial, porque está aqui em nossos estúdios nosso querido amigo e irmão, pastor Jonathan Lebedeff, capelão da Polícia Militar, pastor da Igreja Batista. Ele é o nosso convidado para uma programação toda especial, uma entrevista toda maravilhosa a respeito da capelania. E ele é o nosso convidado e vai estar falando sobre a sua trajetória de vida, um pouco sobre o seu ministério, sobre a sua missão, a forma como Deus tem lhe chamado, tem lhe conduzido e tem sido muito útil para o reino de Deus. E eu quero neste momento que o pastor Jonathan já nos dê uma saudação a este maravilhoso programa. A graça e a paz do Senhor, amado. Amém. Graça e paz, uma alegria nós podermos estar aqui e poder compartilhar desse tempo de comunhão, de crescimento, e certamente Deus tem coisas preciosas para que a gente possa estar trocando aqui com informação e também pela comunhão, né, que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado pelo convite, espero que seja um tempo precioso para todos nós. Certamente será. Nós é que agradecemos, pastor Jonathan, a sua disponibilidade. Que maravilha! Nós queremos, neste momento, queridos, informar a vocês a agenda da nossa igreja, as nossas próximas programações, e aí vai com o pessoal aí da igreja, da nossa congregação. Eles estão passando para vocês, neste momento, a nossa agenda Ágape. Vitor, e aí, beleza? Opa! Cara, o pastor tá lá no podcast, daí ele pediu para gravar um vídeo falando da agenda da semana, que é esses os anúncios aqui. Ele pediu para ser bem espontâneo, tá? Você me ajuda nisso? Tá. É comigo mesmo. Eu sei. Aí, ó, você vai ler isso aqui, tá? Bem espontâneo, tá bom? Lê. Anuncia. Bem espontâneo. Quinta, sábado, às 20 horas, semana de oração. Terça, às 20 horas, culto de ensino. Quarta, às 15 horas, culto de restauração. Quinta, às 19 horas, podcast. Não. Pera, Vitor. É espontâneo. Sabe o que é espontâneo? Você vai ter que fazer, tipo assim, ó, de segunda a sábado, semana de oração. Terça-feira, às 8 horas, culto de ensino. Quarta-feira, culto de restauração, às 15 horas. E quinta-feira, às 19 horas, o podcast será lançado. Tipo assim, entendeu? Vamos lá, tenta de novo aqui a partir de domingo. Vai lá. Domingo, escola bíblica, às 9h30. Culto de celebração, às 10h30. Participação, grupo Cenáculo. Culto Kids, às 11h. Para. Vitor, espontâneo. Domingo, às 9h30 da manhã, teremos escola bíblica dominical para jovens e adultos. Culto de celebração às 10h30, com participação do grupo Cenáculo. E às 11 horas temos o culto Kids. Entendeu? É assim que você tem que fazer, cara. Tá, vai, a última vez aqui, fala aí. Esperamos vocês. Eu desisto. Ó, esperamos vocês, beleza? Até mais, Deus abençoe. Oferecimento Autoescola Santa Cândida. Unidade em Curitiba, em Colombo. Entre em contato pelo número 3257-4933.
3606-4422. Você é o nosso convidado a estar presente conosco, glorificando o nome do Senhor em nossas programações. E como hoje vamos falar de capelania, será assunto nos nossos próximos dias, porque no dia 15 nós teremos ali um curso de capelania na Igreja Ágape e vai ser uma bênção. Ao longo aí das próximas programações, nós vamos estar avisando em maiores detalhes a respeito deste curso. Pois bem, antes de nós iniciar a nossa entrevista, deixamos com vocês aí um louvor diretamente da Igreja Ágape, o nosso grupo de louvor, adorando e exaltando o nome do Senhor. E acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, mudando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Que maravilha! Somente o Senhor Jesus é que pode curar as nossas vidas. E sabe, pastor Jonathan, ao ouvir este louvor e pensar que somente o Senhor Jesus realmente é que pode curar os nossos problemas, nós normalmente falamos a respeito de problemas físicos, mas há muitas pessoas que vivem com problemas emocionais. Eu creio que é aí que entra, né, o trabalho também da capelania. Pessoas que vivem com doentes na alma
E o Senhor Jesus é a cura para todos os nossos males. E Ele deixou para nós uma receita que pode nos ajudar muito na restauração emocional das pessoas, na recuperação das pessoas, que é justamente o amor fraterno, o amor fraternal. E por isso, antes de começarmos a nossa entrevista, eu quero deixar àqueles que nos assistem e nos ouvem também a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 13, versículo 1 e 2, nos diz assim, 1, 2 e 3, seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Eu acho que aí está a receita para nós ajudarmos aqueles que estão sofrendo a serem socorridos. E eu acredito que é aí que entra o trabalho também de um capelão. Começando já com a nossa conversa aqui, pastor Jonathan. Bom, o Amado é capelão da Polícia Militar. Mas antes de falarmos da capelania, quem é esse homem que serve ao Senhor com tanta graça? Quem é o pastor Jonathan? Como que você se apresentaria aos irmãos que nos assistem neste momento? É um grande desafio quando a gente quer falar de nós mesmos, né? Exatamente. Ontem mesmo nós estávamos ouvindo uma mensagem na igreja ministrada por um pastor que nos abençoou. Ele estava falando sobre a vida de alguns homens que foram aprovados pelo apóstolo Paulo, e ele vai relatar isso em suas cartas. Então, sim, é um grande desafio, mas nós buscamos nos apresentar como um homem aprovado que atende aquilo que Deus pensa sobre nós. Mas eu sou casado, né, com a Áquila já há 23 anos e tenho 2 filhos, né, Mihail e Ana Júlia. E é tão interessante falar sobre eles porque eles fazem parte da história da capelania. Eu acabei conhecendo essa realidade de ser capelão quando decidi servir a Marinha de Guerra. Então, naquele momento, eu tive uma experiência muito marcante e aquele pouco tempo que eu presenciei dentro dessa corporação, o Espírito Santo trabalhou no meu coração. Eu era recém-convertido, ele colocou no meu coração o desejo de sair, então, da Força Armada, realizar, então, o seminário e, no momento oportuno, retornar como capelão. Teve ali uma pequena rota desviada pelo Espírito Santo, né, nesse trajeto, porque eu acabei, ainda na Marinha, eu acabei sendo influenciado por um amigo meu, Adriano, para que eu e ele fizéssemos um concurso para a Polícia Militar. E naquele momento eu jamais imaginava, né, ser policial militar. Mas enfim, o resultado foi que eu acabei sendo aprovado, ele não. Mas aí teve ali um período em que eu acabei não sendo chamado para fazer escola de formação dessa corporação. Eu retornei às minhas atividades civis, fui para o seminário e, enfim, o fato é que eu consegui conciliar o seminário e a formação militar. E então eu acabei sendo convidado para exercer o serviço de capelania na Polícia Militar. Então, o início dessa trajetória, e por que eles fazem parte disso, né? Porque eles também acompanharam toda essa história e também incentivaram, apoiaram e também servem, né, como voluntários nessa capelania militar, nas celebrações de cultos, realizações de visitas e algumas ações que nós realizamos ali dentro da corporação. Então, quem seria o Jonathan? Uma pessoa que gosta de servir. O meu chamado, a minha vocação, o meu desejo é servir. Não importa as condições, não importa quem são essas pessoas, o meu desejo é servir. Então,
um servo-servidor. Glória a Deus, glória a Deus. Fomos chamados para servir, não é, pastor Jonathan? E você falou aí a respeito da polícia militar, falou desse seu chamado, desta sua prontidão para servir. Mas o que é, então, a capelania da polícia militar? Como que surgiu esse trabalho dentro da nossa polícia, dentro da PM? Eu trabalhava no serviço operacional da corporação, já era formado, já era pastor e exercia o meu serviço para o qual eu prestei concurso, que é ser um militar combatente. Mas a organização Polícia Militar ela foi sendo aprimorada nos últimos anos, e uma dessas possibilidades é o que poderíamos colocar para que todos possam entender, né, com uma clareza, é reaproveitar o efetivo que nós temos de forma especializada. Então, se você é psicólogo hoje, você pode ser um policial militar na área de psicologia. Se você é um teólogo, pastor e você queira ser capelão, então você pode exercer essa função. Se você tem ali uma formação em assistência social, você pode, de forma exclusiva, atuar nessa área. Ainda que seja combatente, de forma exclusiva, então você deixa o teu serviço operacional para que você, então, se dedique àquela qualificação técnica que você tem. Então, no meu caso, por ser teólogo, por ser capelão, por preencher esses requisitos que foram estabelecidos, então eu fui convidado para iniciar um trabalho de capelania dentro da nossa corporação. Então esse trabalho, ele já existe há muitos anos, porém ele ficou por um certo tempo sem atuação efetiva, porque nas Forças Armadas e também nas polícias militares, bombeiros militares que nós temos, esse quadro ele pertence a um oficial capelão, ou seja, então um pastor, um padre, ele presta um concurso de forma exclusiva para aquele quadro, para a função e atuação de capelão. No meu caso, não. Eu entrei como um combatente, então eu fui reaproveitado para essa função. Então nós ficamos muitos anos ali sem a atuação de um capelão, e aí pela graça divina, né, pela bondade do Senhor, então eu fui convidado para que nós iniciássemos esse trabalho de capelania. Agora, pensar o que é capelania, eu acho que eu não arriscaria dizer sobre capelania militar das Forças Armadas, e também não arriscaria falar de capelania militar dentro de outras polícias militares e nem do Corpo de Bombeiros Militar, porque a nossa atuação ela é muito singular e específica, porque com o passar dos anos nós conseguimos criar uma identidade própria nossa de atuação, e que a gente vai talvez ir transparecendo isso ao longo da nossa conversa ali. Mas o ser capelão na Polícia Militar do nosso estado é uma função extraordinária que eu glorifico a Deus por poder fazer parte dela. Você falou a respeito de atuação. E o capelão, ele atende apenas policiais cristãos? Não, muito pelo contrário. Até para quem deseja fazer e ser capelão, independente se na área militar ou em outras áreas, né, seja ela educacional, hoje nós temos a empresarial também, e principalmente que eu acho que seja uma porta muito aberta assim, para quem deseja servir, que é a capelania hospitalar e também prisional. Excelente. Eu creio que o primeiro ato de um capelão, na sua essência, é não querer ser proselitista. Então parece uma palavra um pouquinho difícil de interpretação, mas na prática se eu sou evangélico, então eu sou pastor batista da Igreja Batista de Vila Macedo em Piraquara. Ok, eu sou pastor e eu entendo as minhas convicções de fé, eu tenho o meu posicionamento teológico, então isso dentro da minha comunidade eu tenho plena liberdade de exercer e, enfim, porque isso, tanto o Estado, né, eu sou amparado para que eu tenha essa livre consciência de fé e manifestação de fé. Agora, dentro de uma instituição, seja ela militar ou civil, dentro de um hospital, eu não posso trazer a minha igreja para dentro daquele ambiente, no sentido de querer com que aqueles que não são batistas sejam batistas.
Aqueles que são assembleianos, eles terão que crer naquilo que eu creio, né? Os metodistas e vice-versa. Se você é um assembleiano, não vá querer colocar as pessoas dentro daquilo que você crê. Eu não estou dizendo que nós precisamos negar as nossas convicções. Exato. Mas o nosso campo ali não é de conversão. Então, ser proselitista é querer converter. Nós estamos ali para acolher, para amar, para ministrar a graça, o amor de Cristo. E quem vai realizar, né, as demais funções, até porque isso é bíblico, é o próprio Espírito Santo de Deus. Perfeito. Não é transformar, né, Jonathan, pastor Jonathan, transformar aquele campo ali num campo igreja, num campo denominacional, né? Mas sim cuidar daquele que necessita, aquele que precisa de amparo, aquele que precisa de socorro, simplesmente demonstrar o amor, né? O amor que Cristo determinou que nós demonstrássemos, né? Precisamos demonstrar o amor ágape. Boa, gostei, é isso aí. Muito bem. Pastor Jonathan, e agora, na prática, como que funciona esse seu serviço lá, ou o serviço da capelania? Então, por isso que eu não me arrisco a dizer como são as outras. Conheço inúmeras realidades de capelanias, tanto nas Forças Armadas, quanto em polícias e bombeiros militares. Hoje, inclusive, nós temos a capelania até mesmo nas guardas municipais. Né? A Guarda Municipal de Curitiba, inclusive, faz um belíssimo trabalho na área de capelania, tanto católica quanto evangélica. Então, assim, na prática, como é que funciona? Hoje nós temos, e dentro da minha corporação, nós temos o Centro de Apoio Biopsicossocial. Então, contempla serviço social, psicologia e de capelania. Então, nós temos as nossas funções ordinárias, que é a celebração de cultos, missas, né, de você trazer algumas palavras direcionadas, algumas solicitações de comandos, escolas de formações, enfim, nós temos essas dinâmicas. Mas hoje, o que nós mais realizamos dentro da corporação, dentro do CAB, o Centro de Apoio Biopsicossocial, nós temos hoje um plantão psicossocial. E dentro desse plantão, nós atendemos todas as demandas de crise que possam surgir na corporação. Então, hoje, nessa equipe, então, de forma 24 horas, né, de prontidão, à disposição do serviço. Então, sempre teremos um psicólogo, teremos um capelão e um assistente social para que, durante o plantão, durante o seu turno, as emergências que vierem surgindo, a gente possa, então, prontamente dar uma resposta para esse militar. E aí nós temos uma cobertura em todo o nosso estado, né? Então, independente da região que isso aconteça, nós estaremos ali presentes para dar uma resposta. Sim, até mesmo fora do estado, né? Recentemente eu acabei tendo uma intervenção fora do estado, acompanhando uma família no momento de dor e de dificuldade. Então, na prática, nós atendemos os policiais militares e aqueles dependentes diretos dele, né? Então, seus familiares, esposa e filhos. Então, todos esses eles são alcançados aí pela nossa capelania. Hoje nós devemos ter uma média entre aposentados, né, que são os da reserva remunerados, reformados, os pensionistas, todos aqueles que já passaram pela corporação e foram para sua aposentadoria. Então, hoje nós devemos ter aproximadamente aí umas 100, 120 mil pessoas que a gente tem essa possibilidade de um dia acolhê-los. Atender, olha, e é trabalho, né, meu querido? Muito trabalho. Muito trabalho, né? Que bênção. Pastor Jonathan, e como que surgiu essa tua chamada? Um pouquinho mais agora o seu lado pessoal. Como Deus te conduziu para este ministério? Então, eu tive uma passagem pela Marinha de Guerra, eu estava fazendo escola de formação de marinheiros,
E lá eu tive uma experiência com um frei capuchinho que respondia pela capelania católica. Inclusive ele era aqui de Curitiba. E eu achei extraordinário a forma com que ele abordava, o respeito que ele tinha com aqueles que não eram católicos, né? E até mesmo no ambiente que nós estávamos, existiam militares ali que não eram cristãos, eles tinham outras profissões de fé. E ele era tão extraordinário que ele conseguia reunir todas aquelas pessoas e conseguia transparecer a mensagem de Cristo de uma forma muito clara. E eu fiquei apaixonado por aquilo, né? E eu procurei algumas informações com ele de como eu poderia ser capelão. Então, ele me passou tudo aquilo que eu precisava para que eu pudesse, então, exercer essa função dentro da corporação. E aí, por isso que eu tive um forte desejo ali da parte de Deus de sair da Marinha para que eu pudesse fazer o seminário, então retornar, porque daí é um outro quadro, né? Hoje, só para quem tem curiosidade, está mudando muito a legislação, mas no meu tempo a média de idade para você ser oficial capelão nas Forças Armadas era dos 30 aos 40 anos. Então você teria esse prazo ali de tempo para você ser aprovado nesse concurso e aí você poderia então seguir a sua carreira de capelão. Nas forças auxiliares, que são as polícias, os bombeiros, isso já caiu e bastante. Então hoje, a partir dos 24 anos de idade, você já pode prestar concurso, né? Então tem que ter ali os seus pré-requisitos, você precisa ser formado em teologia, reconhecido pelo MEC, ser pastor ordenado pela tua denominação e aí então presta o concurso específico para isso. E aí, então, você pode exercer essa função. E tem um limite de idade? Você falou 20... Então, tem mudado bastante isso. Algumas corporações, elas estão permitindo até os 28 ou 30 anos de idade. Porque, enfim, aí é uma questão mais administrativa, né, de previdência de cada estado. Então, eles estão limitando ou reduzindo essa idade para que esse militar possa ter uma carreira completa lá no seu tempo de formação e de atuação como capelão, para que ele possa também poder ser aposentado, né, nessa função, e enfim. Mas aí, de forma específica, na corporação, então, a qual eu estou, como eu disse, nós não tínhamos esse quadro, ele existe, nós não tínhamos o preenchimento dessa vaga, então ficou por muitos anos ali estagnada. E aí até que eu recebi o convite de um coronel amigo para que a gente então pudesse iniciar esse trabalho de capelania. E é tão interessante, né, porque nós somos contemporâneos, né, de seminário. Sim. E durante o nosso seminário teve um irmão que ele acabou entregando uma palavra e você ainda foi alvo dessa interpretação. Você que está nos ouvindo, cuidado com o que você fala para ele, porque ele vai te devolver aquilo que você está perguntando para que você decida. Então tinha um irmão que eu já estava na corporação, era combatente, né? E eu tinha um sonho de ser capelão e tal. Mas aí esse irmão, ele é levantado, assim, eu creio por Deus naquele momento, para que ele tinha uma palavra de Deus para minha vida, direcionada sobre a corporação. Mas, enfim, de tudo aquilo que ele me trouxe, ele disse que um dia eu seria uma pessoa muito bem reconhecida dentro da corporação pela minha atuação, pelo meu trabalho e tal. E, assim, a gente sempre, quando pensa algo nesse sentido, pensa, né, financeiramente. Se você é militar, você sabe daquilo que eu vou falar agora, é onde você quer ascender na sua carreira. Ou seja, o soldado, ele quer ser coronel, né? Ele quer ser general, dependendo da formação que você tem ali dentro da corporação que você está. Quer crescer, né? Quer crescer. Isso interfere também financeiramente. E aí eu recebi essa palavra e eu queria que toda ela fosse revelada. E aí eu fui conversar com um pastor amigo meu, pessoal, e eu contei toda aquela história. E aquele pastor muito sereno, muito tranquilo, batistão de ser, ele olha para mim e diz assim: então, Jonathan, se é de Deus, vai acontecer, relaxa, descansa, confia em Deus. E eu, puxa vida, mas eu queria mais, né? E aí eu fui conversar com o Cleverson. Eu falei: Cleverson, você precisa me trazer uma resposta. E aí ele me disse, né, o que você pensa diante de tudo isso? E aí eu
passei para ele dizendo, né, puxa vida, o meu sonho, é querer ser aí um oficial superior, né, ao longo da minha carreira e tal. Mas ele disse, e para o reino de Deus? O que você quer? Eu falei, puxa vida, entre o reino de Deus e aquilo que você procura, o que você quer? Eu falei, puxa vida, eu quero o reino de Deus. E aí, curiosamente, né, ou de forma muito assertiva da parte de Deus, bom, também depois dessa conversa, acalmei meu coração, entreguei diante de Deus, e eu acredito que uns 8 anos depois dessa conversa que nós tivemos, então eu recebi esse convite para iniciar o trabalho de capelania dentro da Polícia Militar. Então, para mim, foi uma alegria, porque até então nós nunca tínhamos um evangélico trabalhando de forma específica dentro da corporação, e já faz ali, eu acho que 15 anos que eu exerço essa função, e a gente tem feito um trabalho exaustivo, mas creio que honrando o nome do Senhor naquele lugar. Amém. E certamente reconhecido, né, Pastor Jonathan? Aquilo que às vezes a gente espera de maior e de melhor na nossa visão, muitas vezes não é o maior e o melhor na visão de Deus, né? O que é uma grande obra que Deus tem a realizar na nossa vida, né? Que bênção a sua experiência, né? A forma como Deus está lhe usando no reino dele. Agora, você comentou, Pastor Jonathan, acerca do seu pastoreio ali na congregação da Igreja Batista em Vila Macedo, em Piraquara. E como é conciliar esse teu pastorado lá na igreja e a capelania? É um grande desafio, até porque o serviço de capelania você precisaria estar de forma integral. Então, como é que funciona, né, os acionamentos da nossa rotina ali? Então, nós temos os nossos horários de expediente, em que eu vou exercer essa função, mas existe os de emergência. Então, dias atrás eu acabei indo viajar, assumi o meu plantão numa quarta-feira e acabei entregando esse plantão sábado às 18 horas. Então eu acabei tendo que fazer uma viagem para fora, né, da minha área de atuação, fui para uma região mais distante aí do estado, e o nosso serviço ele é contínuo, ele só termina a partir do momento que nós entendemos que a família ali ela foi bem acolhida, enfim, as suas mazelas, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas crises, elas estão controladas, enfim. E aí fica a igreja, né? Temos a casa, temos a família, e para que isso aconteça, é por isso que eu disse que a família ela faz parte disso, porque para quem é casado, né, para o capelão, né, ele precisa ter ali a sua esposa que compreenda o chamado, a missão, seus filhos também. Para a capelã também terá que ter o seu esposo ali, né, que dê esse suporte para que ela também possa exercer o seu chamado, a sua missão. Então, como isso se dá? Nós precisamos ter pessoas que também tenham esse sentimento de que nós estamos lá para servir ao reino de Deus. Eu tenho um princípio lá na nossa igreja que para todas as coisas que nós realizamos, se eu e até, né, o pastor Cleverson ou você que está fazendo parte de uma missão de Deus, aonde você está, se você é um líder ou se você é uma ovelhinha, né, eu sou ovelha. Então, se eu estou lá no hospital, é a minha igreja que está lá, não é só o Jonathan, né? Tem uma igreja que está junto comigo porque ela apoia, porque ela me sustenta em oração, enfim, dentre tantas outras coisas. Mas aqueles que ficam ali precisam ser cuidados. Então, na minha igreja, pela graça de Deus, né, nós temos ali 2 outros pastores que nos auxiliam e estão na labuta conosco. Temos 2 seminaristas que estão lá também servindo conosco e líderes extraordinários, né, que doam a sua vida à causa do reino local e também, né, nas missões que eu preciso fazer. Então, nós somos muito bem sustentados e amparados aí pela igreja. É o pastoreio compartilhado, né, Pastor Jonathan?
eu costumo dizer, no reino de Deus, nós somos um corpo, né? E a gente não faz nada sozinho, né? Então é muito importante esses homens, estas mulheres valorosas que Deus tem levantado para estar ao nosso lado, porque eu acredito que realmente o seu desafio é muito grande conciliar, né? Esse tempo, né, o teu período de plantão que você atende. E falando nisso, pastor Jonathan, uma curiosidade aqui, o policial ele costuma pedir ajuda ou ainda existe muito preconceito com relação a um militar, ele entender que ele está precisando de um apoio, que ele está precisando de uma palavra, que ele está precisando de ajuda? O serviço militar dentro do ser policial, ele é um serviço e uma atividade muito desgastante, porque você acaba absorvendo muito daquilo que a sociedade tem para oferecer. Eu imagino. E a nossa sociedade ela está muito desafiadora. É muito mais tranquilo quando o militar ele tem essa sensibilidade e assim, nós temos trabalhado hoje dentro da corporação, como eu falei, né, eu faço parte de uma equipe multidisciplinar, então existem as várias frentes de atuação, seja social, psicologia e capelania, e também hoje nós temos pedagogia, nós temos terapia ocupacional, ou seja, várias frentes para que a gente possa chegar até esse militar e seus familiares para que a gente possa trazer essa palavra de graça, amor, fé e esperança. E auxílio naquilo que ele estiver precisando. Se ele nos pedir, seria muito mais tranquilo, né? Mas pense você dentro da igreja. Será que todos procuram o pastor para um aconselhamento preventivo, né? Será que todos os nossos irmãos, eles nos chamam para que a gente esteja lá, né, na festa de aniversário, né, do churrasco? Na maioria das vezes, né, a gente participa de ambientes comuns ali com esses irmãos, sim. Mas aquilo que também nos interessa, que é estar junto dos problemas, dos desafios, das dificuldades, isso não acontece dentro da igreja, isso também não acontece dentro da corporação, né? O militar por si só ele é muito reticente, ele é muito fechado, né? Ele não costuma se abrir muito, né? Mas hoje, graças a Deus, diante de muitas frentes, né, que tem sido trabalhado e abordado sobre esse militar, nós conseguimos ter uma boa abertura, até porque isso vem hoje de uma determinação de comando, né? Então o comando paga lá a missão para que todos os seus subordinados eles possam ser acolhidos, atendidos, enfim. Mas como eu disse, a nossa capelania ela é dinâmica, então a gente nunca espera o militar vir até nós. É nós que vamos até ele, de alguma forma a gente tentar saber como é que ele se encontra, como é que sua família se encontra, enfim. Então a gente não espera ele, né, procurar e dizer que está mal, né? Acontece muito, né, de militares terem as suas crises, terem as suas dificuldades, terem ali as suas lamúrias, e isso chega para nós. Mas nós não esperamos somente, né, o problema vir, né? A gente corre atrás, né? Então, de forma prática, é isso. Que bênção. Pastor Jonathan, e dentro disso que você falou a respeito de ir atrás do policial e ajudá-lo, né? Existe alguma história, eu sei que você tem vasta experiência, mas algo que marcou a sua vida, alguma situação que evitou talvez algo pior que pudesse acontecer, algo de um conflito emocional que você pôde acompanhar, situações assim complicadas e difíceis e você pôde observar a ação de Deus? Eu sempre oro a Deus para que Deus ele me coloque em problemas que outras pessoas não possam resolver. Eu, quando assumi a capelania da nossa corporação, eu entendendo que se fossem coisas corriqueiras, e aí não seria um saudosismo da minha parte, até porque, enfim, se você vai procurar Jacó, ele vai na sua
peregrinação ou no início da sua caminhada, ele vai dizer, né? Olha, se o Senhor não me alimentar, eu não irei. Se o Senhor não me sustentar, eu não vou. Se o Senhor não me aquecer, eu não vou. Ou seja, se o Senhor não estiver comigo, eu não irei. Mas se o Senhor for, então você será o meu Deus, né? Então, quando eu percebo assim que homens e mulheres de Deus, eles se apresentam diante do Senhor para fazer o seu reino acontecer na terra, eu creio que nós precisamos ter essa percepção de que se existem demandas que qualquer pessoa possa fazer, então eu acho que não cabe para eu fazer. Agora, se existem desafios que a maioria das pessoas elas não conseguem, não podem, não querem ou não desejam, essa eu quero. Então, diante dessa caminhada que eu tenho, sim, centenas e talvez milhares de ações em que é nítido nós podermos ver e ouvir de pessoas que disseram, olha, tudo isso foi possível porque vocês estavam aqui. Tudo isso foi realizado porque vocês estavam aqui. Agora, né, recentemente, então, eu tive que fazer uma viagem e nós tivemos em 4 situações extremamente delicadas. E aí nós estávamos orando a Deus para que a gente pudesse dar uma resposta muito assertiva para essas demandas. E nós estávamos lidando com pessoas que perderam os seus militares. Pessoas que estavam em luto, pessoas que estavam tristes, pessoas que estavam até mesmo sem perspectivas, né, daquilo que poderia ser o futuro. Mas foi tão interessante que em todas essas situações que nós estivemos, você poder ouvir dessas pessoas dizendo que, olha, a minha vida estava sem rumo, eu não tinha expectativa, mas essas palavras que vocês vieram nos trazer abriu o nosso entendimento, abriu a nossa compreensão, né? Deus falou ao nosso coração, eu posso enxergar algumas outras, né, expectativas daqui para frente e tal. Então, assim, mas tivemos uma grande, assim, que é marcante, inclusive é esse louvor que foi colocado no início da nossa conversa, né? Creio que tu és a cura, é uma marca sobre uma cura que Deus realizou em uma menina que nós estávamos acompanhando. Naquela ocasião ela era filha de um capitão, eu não os conhecia, então eu assumi, como sempre, né, o nosso plantão, e aí o meu chefe pediu para que eu fosse fazer uma visita aqui no Hospital Pequeno Príncipe, e então nós pudéssemos ali fazer um acolhimento, enfim, e pudéssemos estar orando com aquela família. E eu cheguei bem no momento em que aquela menina, ela acabou, a família, né, estava recebendo o diagnóstico médico ali daquela menina, e ela então acaba sendo diagnosticada com quase zero de expectativa de vida. E naquele momento, né, a gente estava ouvindo os relatos da equipe médica, estavam ali o pai, mãe, a avó, eu acho que mais uma tia, e naquele momento o Espírito Santo, né, falando no meu coração, ministre sobre aquilo que você pregou ontem na igreja. E o texto que eu havia trabalhado com a igreja era Daniel capítulo 9. E foi tão desafiador porque, assim, você querer falar palavras de esperança sobre a vida de pessoas, ela é uma bênção, só que se ela for aplicada de um contexto ou fora de contexto, aquilo pode se tornar ruim. Então, se eu trouxesse uma palavra de bênção, óbvio, aquelas pessoas aceitariam porque elas estavam num momento de dor e de desespero. Mas, e aí eu como numa guerra com o Espírito Santo ali, né? Enquanto os médicos conversavam com a família, o Espírito Santo, ministre sobre eles aquilo que você falou ontem na igreja. Eu falei, poxa vida, Senhor, não, ministra, enfim. Os médicos saíram, então eu reuni a família e apresentei o voto que Daniel fez com Deus para que soubesse. Daniel ele gostaria de saber o que o futuro, como seria o futuro, o que Deus reservava para o futuro de Israel. E então ele faz um voto, faz um jejum, e é interessante que o fechamento desse voto, desse jejum, é o anjo trazendo a resposta para Daniel, dizendo, olha Daniel, desde o momento em que você fez o voto, você já tinha
essa resposta. Só que eu não pude vir entregar antes, por quê? Porque nas legiões, né, no mundo espiritual, eu estava combatendo essas legiões, essas potestades, e é por isso que eu cheguei aqui exatamente no 21º dia. E o que eu trouxe para a família? Porque aí Deus nos deu convicção disso, certeza disso, de que o Senhor retiraria aquela menina com vida daquele hospital. E aqueles 21 dias poderia não ser literal, mas poderia ser espiritual, poderia ser 30, poderia ser 1 mês, 3, 1 ano, não importava. Deus sararia aquela menina e ela voltaria para casa. Enfim, eu acompanhei aquela família por 3 meses. Todos os dias eu estava lá. Até que um dia aquela médica que fazia a sua visita e dava o diagnóstico ali do quadro clínico daquele dia, ela se volta para nós e naquele momento aquela menina desperta. Então foi uma alegria, uma felicidade, mas também um balde de água fria, porque aquela médica ela chega e diz que não deveríamos depositar muita esperança, expectativa sobre aquilo, porque aquela menina ela poderia vir a retornar à vida, mas ela poderia vegetar pelo resto da sua vida. Só que naquele momento, aquele pai que estava ali, né, eu estava acompanhando ele se volta para mim e diz: então, capelão, qual foi mesmo aquela promessa que Deus colocou, né, sobre as nossas vidas naquele primeiro dia em que nós conversamos? E naquele momento o Espírito Santo ministrou os nossos corações e nós choramos na presença de Deus, a médica acabou se retirando e nós agradecemos a Deus por aquele ato, por aquele momento. E curiosamente, uma semana depois, aquela menina ela saiu totalmente da sedação. Que 1 mês depois ela já estava em casa. Hoje essa menina está totalmente curada, né? Inclusive vai se casar pelos próximos meses. A família teve uma experiência muito linda, muito rica com Deus, né? Retornaram aos caminhos com o Senhor. Hoje servem em ministérios extraordinários, né? Numa igreja aqui na nossa cidade. E tudo isso fruto daquilo que Deus quis realizar através daquela ação de querer estar junto, de querer orar, de querer ser instrumento de Deus. Então, assim, e existem muitas outras, onde nós olhamos que a ação... uma vez, né, tivemos um teatro de crise, né, e para quem não é militar, teatro de crise é quando alguém surta, mas nesse caso era um militar, então ele tinha surtado, ele estava em crise, ele estava fora de si. Então é realizado um teatro de crise ali. Então chama-se todas as equipes especializadas para salvaguardar a vida daquele que está em crise. E foi tão interessante que não sei como chegou a informação de que eu deveria estar lá, né, para a gente poder fazer um acolhimento àquele militar. E foi tão interessante que eu me apresentei pro comandante ali desse teatro de crise, dizendo que nós já estávamos ali à disposição, enfim. O fato é que a informação chegou para aquele que estava em crise, para aquele militar que estava em surto, de que o capelão havia chego. E naquele momento ele disse: bom, agora que o capelão está aqui, eu vou. Então se desmonta todo o teatro de crise porque o capelão chegou. Eu achei aquilo extraordinário, eu falei: meu Deus, como é que... Então assim, é Deus, né? É Deus que vai à frente, é Deus que vai abrindo os caminhos, é Deus que vai desfazendo. E tem coisas assim extraordinárias, onde ninguém consegue entrar em nenhum hospital naquele momento para aquela visita. Mas o capelão consegue. O capelão está lá. O capelão está lá. Que experiências maravilhosas, pastor Jonathan. Que maravilha. Agora, queridos, nós vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, na nossa entrevista, e você vai ficar com mais um louvor, diretamente lá da nossa igreja Ágape, nosso grupo de louvor, adorando o nome do Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu.
tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não te ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. Deus veio com tua glória bate mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. Deus veio com tua glória, poder com tua glória bate mais em mim. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Está precisando de um plano de saúde? Entre em contato agora mesmo com o Medicênio, consultora Lucimar Pereira. 041 99507 6770 ou também pelo número 041 9859 2045. Medicênio é consultora Lucimar Pereira. Para você que chegou agora e está nos assistindo, nós estamos aqui com o pastor Jonatas Lebedeff, capelão da Polícia Militar, num bate-papo, numa conversa bem gostosa, bem edificante. Continuando aqui, pastor Jonatas, surgem algumas curiosidades quando falamos do capelão dentro da Polícia Militar. Nos conte uma coisa, ele pode portar arma? E como que ele participa das operações? E quando ocorre uma ocorrência crítica, ele faz abordagens? Conte um pouquinho sobre isso. Bom, na Polícia Militar porta-se arma, né? Em algumas outras instituições não. Mas nas nossas, sendo bombeiro ou sendo policial militar, sim, portamos arma. Nós não trabalhamos no serviço operacional, porque existe aí um limite em que você, por ser da área
de capelania ou ser da área social ou psico, você precisa entender que em algum momento aquele policial militar vai ser o seu paciente. Então, é muito bem definido você como um profissional técnico do que daquele que é um oficial, um operacional, um combatente. Então, nós não participamos de serviço operacional por causa disso, né? Mas o policial ali, o capelão, pode fazer abordagem? Claro que pode, né? Bom, a nossa legislação diz que qualquer um do povo pode. Isso. Né? O agente público tem o dever. Então, sim, pode. E eu acho que todo dia a gente faz uma abordagem ali, né? Seja para entregar a palavra, seja para entregar um panfleto. Mas a nossa abordagem maior é para o policial militar, para os dependentes dele ali. Nós somos chamados, aí, as nossas ocorrências, elas são especializadas, né? Então, no sentido de o militar está em crise, a sua família, algum familiar está em crise, então nós, sim, somos deslocados para prestar esse atendimento. Então, o nosso plantão é 24 horas por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptos. Bom, só que também existem alguns parâmetros para que a gente possa fazer parte dessas abordagens, né? Primeiro, se o militar ele está em crise, então chama-se o efetivo especializado para conter aquela crise, para que tenha segurança, né? Enfim, até porque os militares eles têm um manejo de arma de fogo, né? Com muita naturalidade. Então a gente também precisa entender que se ele é um potencial, também pode gerar uma ocorrência em potencial. Então a gente precisa zerar todos os riscos, né? Tanto para a família, quanto para o policial, quanto para a nossa equipe. Então a gente tem um protocolo ali que nós precisamos aplicar para que a nossa equipe também seja salvaguardada, né, diante dessa crise. Entendido. Pastor Jonathan, agora olhando para o lado da sociedade, da população, na sua opinião, assim, na sua visão, na sua experiência, como que a população pode apoiar melhor o trabalho policial, os próprios policiais, e até descaracterizando alguns mitos, né, que surgem com relação à profissão policial, né? Esse homem por trás da farda, né? Como que as pessoas enxergam ou deveriam de enxergar? O serviço militar, eu acho ele extraordinário. Não somente porque eu faço parte dele, mas o bombeiro militar, o policial militar, eles entrarão em ação quando o civil não tem essas habilidades. Então, está pegando fogo, né? As pessoas que não detêm de uma técnica correm do fogo. O bombeiro, ele adentra o local de incêndio, né? Está acontecendo um confronto armado ou disparos de arma, né, em via pública. O cidadão de bem, ele vai fugir e deve se abrigar para que ele não seja atingido, não seja ferido. O policial militar, ele vai para esse confronto. Então, como nós deveríamos, né, enxergar como igreja, como povo de Deus, eu sempre desafio ao povo de Deus, quando perceber, visualizar uma viatura, era eu e você, né, como civis, como homens e mulheres de Deus, nós é que deveríamos abordar essa viatura, né? Quantos de nós não somos abordados por uma equipe policial, seja em qual horário for? Mas se você, né, com segurança, com educação, né, se aproximar dessa equipe policial militar, se apresente, diga, olha, eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus, e eu queria orar pela sua vida, né? Posso abençoar a sua casa, posso pedir a Deus para que o seu turno seja abençoado. Eu tenho uma plena certeza, você vai quebrar esse militar no meio. Por quê? Porque ele não está esperando isso de você. Quem se aproxima de um policial hoje? Quem está precisando de uma ajuda, quem está precisando de um suporte, precisando de um socorro. Mas agora, você estender, né, dar essa abertura, oferecer uma oração, e eu já tenho tido experiências, né, inclusive
Um dia nós estávamos na nossa igreja, o culto estava acontecendo, e eu sei que teve uma dificuldade ali, e uma viatura estava fazendo patrulhamento ali na nossa região, e eu vi que essa viatura acabou entrando no pátio da igreja. E eu vi que a minha filha saiu, né, ou entrou ali e tal, não consegui entender muito bem, mas eu fui lá para ver o que estava acontecendo, e a minha filha entendeu isso, e eu falei, e aí filha, o que está acontecendo? O que a gente pode ajudar? E ela mesmo disse, não pai, eu só fiz sinal para eles entrarem aqui, porque eu tinha ido até a rua, e eu pedi para orar por eles. E aí, era noite, um lugar um pouco mais escuro, aí eles falaram, não, então a gente vai entrar no pátio da igreja ali. E aí fomos lá, oramos pela vida deles, né? 2 deles eram cristãos, os demais também, assim, se apaixonaram por aquilo, eles elogiaram, eles falaram, olha, é a primeira vez que nós recebemos isso em toda a nossa carreira. Eu falei, olha filho, que seja a primeira de muitas, né? E eu disse a eles que a minha oração e a minha exortação é para que o povo de Deus, né, se apresente a esses policiais e queira orar por eles. Então, como que nós podemos ver o policial militar? Aquele que está ao nosso lado, aquele que está também necessitado de cuidado, necessitado de amor, necessitado de palavras de bênção, de oração, que precisa sim do seu cuidado para a sua alma, para o seu emocional, para a sua saúde física, assim como eu e como você. O grande desafio é que talvez aquilo que eu vá provar ao longo da minha vida, seja passando lá por um momento de estresse, de crise, esse militar ele está podendo e sujeito a passar todos os dias de serviço. E isso ele vai absorvendo para a sua carreira. Isso pode, né, trazer muitas comorbidades para a sua vida, enfim. A sua alma pode ser muito afetada, o seu emocional muito afetado, enfim. Mas como que nós podemos ver, né? O policial é uma pessoa que também precisa de carinho, que precisa de afeto, precisa de cuidado. Devemos ajudar aqueles que ajudam a sociedade. Cuidar dos que cuidam. Cuidar dos que cuidam. E a palavra do Senhor, né, pastor Jonathan, já nos instrui a orarmos pelas autoridades. Sim. Então é o nosso dever como cidadão do céu, faz parte da nossa cidadania divina, né, do reino de Deus, abençoarmos e orarmos por aqueles que estão em batalhas, por aqueles que estão defendendo a vida e defendendo a sociedade. Experiência maravilhosa, que exemplo maravilhoso. Tem uma coisa, só para entender como não é tão desafiador isso. Eu, dos meus atendimentos, eu recebi a informação de que a familiar de um militar teria falecido e, enfim, todo o processo administrativo ali de liberação, né, do corpo, enfim, o velório já estava sendo organizado, mas quando eu cheguei na residência, tudo já tinha sido resolvido nesse sentido. E aí eu fui lá, dei um abraço na família, expressei o amor de Cristo e tal. E esse militar, ele estava em operação fora da nossa cidade. Curiosamente, meses depois, eu e esse militar, nós nos encontramos. Ou seja, eu não conheci ele pessoalmente naquela ocasião. E aí eu e ele nos encontramos em outra situação de crise. E aí se apresenta o militar para mim e agradecendo. Ele falou, olha capelão, eu queria te agradecer por aquele dia. E aí eu tentei recorrer ali, buscar na memória. Eu falei, meu Deus, quem que é esse militar? Quem que é esse policial? O que que eu fiz? Eu não estou lembrado. E aí eu falei, meu irmão, me fala um pouquinho mais daquilo que eu fiz. Né? Não, aquele dia você foi lá na minha casa, você deu um abraço na minha mãe, deu um abraço no meu irmão. Eu queria te agradecer muito. Aquilo foi curador para eles, foi sarador, foi isso e tal. E depois eu fiquei pensando, agradeci ele, obrigado, né, irmão, que, né, conte com as nossas orações. E depois eu fiquei pensando, falei, Senhor, mas eu só estive presente, eu só dei um abraço, eu só trouxe palavras de conforto e de consolo. Então é por isso que você indo lá, querendo orar por aquele policial, você está apresentando a graça, o favor, o amor de Deus sobre a vida dele. Talvez ali naquele momento não tenha grandes efeitos para ele, mas no momento oportuno ele vai se recordar, porque o Espírito Santo vai ministrar sobre a vida dele. Então é isso, o cuidado é simples, mas é desafiador. A gente precisa querer. Glória a Deus. E muitas vezes as pessoas só precisam de um abraço. Sim, total. Né, pastor Jonathan? Totalmente. Às vezes elas precisam até mesmo do nosso silêncio.
mas o nosso silêncio com a nossa presença. Sim. Com a nossa presença. Isso faz toda a diferença. Sim. E é muito importante. Queridos, infelizmente estamos chegando ao final da nossa programação. Foi muito proveitoso a nossa conversa aqui com o pastor Jonathan. E eu queria neste momento dizer, pastor Jonathan, que palavra o senhor deixaria para os irmãos que estão nos escutando, que estão nos assistindo, ou até mesmo aos policiais, com uma palavra de Deus que o senhor possa trazer aos corações neste momento, antes de nós fazermos a nossa oração final. Esses dias eu fui ministrado por uma palavra do pastor Arlen Mafra, um exemplo de vida diante daquilo que foi o desafio da sua adolescência para aquilo que esse homem é hoje. E ele foi usado por Deus para falar aos nossos corações. Eu queria replicar uma parte daquilo que ele ministrou sobre nossas vidas. Ele vai citar Gênesis capítulo 1, onde Deus ele vai dizer que tudo aquilo que ele havia feito estava pronto e era bom. E quando nós estamos passando por crise, e eu não sei se você passa por alguma dificuldade, por algum desafio, eu espero que você procure o seu pastor, que você procure pessoas que estejam querendo caminhar com você. Se você acha que você se sente sozinha, não fique esperando pessoas te procurarem. Seja você aquele também que vai pedir por um socorro. E se você está passando por alguma dificuldade, alguma crise, você pode se voltar para Deus e perguntar para o Senhor, puxa vida, Senhor, como que essa palavra de estar tudo perfeito e bom se aplica na minha vida? Como é que eu ter perdido alguém que eu amo pode se aplicar à minha vida? Como é que pode eu estar com problemas financeiros e isso se aplicar na minha vida, né? Enfim, você pode colocar a sua condição de vida agora. E é tão interessante que nós precisamos aí entender o que Deus quis falar para mim e para você, que podemos aplicar hoje. Então, naquele momento onde Deus ele já havia, inclusive, pensado sobre a minha vida hoje, junto com o pastor Cleverson, você que está nos ouvindo, o Senhor ele já sabia, porque ele já, na sua onisciência, no seu poder, ele já fez tudo e todas as coisas, inclusive esse momento para mim e para você. E aí você vai dizer, pastor, mas como que isso pode se aplicar perfeito e bom? Naquele momento, quando Deus ele olha para a sua construção, para tudo aquilo que ele havia gerado e criado, ele diz, isso é perfeito e bom. Bom, aqui nós temos um quadro, né? Pena que você não consegue ver, mas esse quadro aqui ele está lindo. E eu olho para aquela gravura e se aquele que de fato fez essa pintura, com certeza ele diria, isso está acabado. E isso aqui é perfeito, isso aqui é lindo. Agora, pega aí você a sua casa, pega essa sala que nós estamos. A pessoa que idealizou isso, pintou, construiu, você é a primeira pessoa que está entrando, você vai morar naquele lugar. Você olha para aquilo, olha, tudo ficou bom, tudo ficou perfeito, está acabado. Só que hoje, eu e você, por algumas razões, né? Então, pegue essa sala, pegue onde você está e vem uma criancinha e pega um lápis, na sua ingenuidade, começa a riscar toda aquela parede que está linda, perfeita e pronta. Você pega esse quadro, às vezes poderia estar aqui em cima dessa mesa, e você pega lá um copo d'água, um copo de café e acaba derrubando em cima. Acabou aquilo que era a perfeição? Olha aí, ó. Acabou aquilo que era a obra-prima. A obra, ela está perfeita e boa. Ela está suja. E agora, ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, talvez a obra-prima boa, perfeita que Deus fez para mim e para você, eu e você somos bons, perfeitos e estamos concluídos por Deus. Nós nascemos para a plenitude do Senhor. Mas, talvez, eu peguei a minha canetinha e eu acabei rabiscando a obra-prima que Deus fez. O que eu posso fazer? É olhar para a minha vida e falar, Senhor, o Senhor não me fez assim. Eu preciso de alguma coisa que eu busque agora querer voltar para aquilo que era a obra-prima do Senhor. Então, para você que nos ouve, acredite, o Senhor te fez bom, perfeito e concluído. A condição que eu e você estamos hoje
não expressa, não reflete, não condiz com aquilo que Deus pensa para mim e para você. Se você está passando por alguma dificuldade, se você é policial militar, né, ou dependente de policial militar, nos procure na capelania. Se você gostaria de falar conosco, procure o pastor Cleverson, né? Procure a sua igreja, procure o seu pastor, para que você possa ser abençoado, para que alguém ore com você, para que alguém possa, junto com você, poder caminhar, estar ao seu lado. Glória a Deus, Ele é o Deus da restauração, não é, Amém. pastor Jonathan? Queridos, nós chegamos ao final da nossa programação, do nosso programa Ágape, Vida e Comunhão. Nós queremos orar neste momento pela sua vida, mas antes queremos agradecer a todos os nossos colaboradores e patrocinadores. Você pode nos ajudar neste programa, orando por ele, participando nele através das nossas redes sociais. Mande a sua mensagem, mande a sua pergunta, o seu testemunho, o seu pedido de oração. Nós vamos ler aqui, vamos mencionar e vamos apresentar ao Senhor. E que Deus abençoe a todos os nossos patrocinadores que têm sido bênção para nós nesta nossa programação. Feche os seus olhos onde você está, se você pode, neste momento, se conecte com os céus e nós vamos orar pela sua vida. Eterno Deus e soberano Pai, nós queremos apresentar, Senhor, a cada um neste momento que tem participado desta programação, que está levando uma palavra de esperança, uma palavra de fé, Senhor. Temos a plena certeza que através desta conversa, dessa entrevista com o pastor Jonathan, através da mensagem, muitos corações foram tocados, muitos corações foram iluminados e impactados pelo poder da Tua palavra. E Tu és o Senhor da restauração. Restaura esta casa, restaura este casamento, restaura esta vida, meu Pai, porque Tu és o Criador que nos fez em perfeito estado. Somos obra das Suas mãos e o Senhor é o Deus que revitaliza e restaura todas as coisas. Pai, no nome de Jesus, nós Te agradecemos. Guarde esta família, este que nos escuta, este que nos assiste neste momento. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Pastor Jonathan, muito obrigado, meu querido. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família e que Deus abençoe a capelania da Polícia Militar. Você, meu querido, fica com Deus. Deus guarde a tua entrada e a tua saída, em nome de Jesus. Não somos uma igreja de pessoas perfeitas. Somos uma igreja de pessoas alcançadas pela graça. Aqui existem histórias de recomeço, famílias sendo restauradas, crianças crescendo nos caminhos do Senhor, jovens descobrindo seu propósito, pessoas que encontraram esperança quando acharam que não havia saída. Há 13 anos vemos Deus escrever histórias que só Ele poderia. E acreditamos que Ele continua fazendo. A próxima história pode ser a sua. Igreja Ágape, um lugar de vida e comunhão.